Bem-vindos ao True Connection Podcast, o espaço onde marcas, pessoas e ideias se encontram para provocar reflexões e inspirar novas formas de construir valor. Eu sou Alexandra Nicolau e o tema de hoje é um dos mais urgentes e fascinantes do nosso tempo. Como equilibrar performance e emoção em um mundo cada vez mais guiado pela inteligência artificial. Nos últimos anos, falamos sobre transformação digital, novas formas de engajar o consumidor e a revolução do varejo. Mas em meio a tantos dados e métricas, o que acontece com o vínculo humano e o emocional no branding? Para essa conversa, tenho o prazer de receber Marcelo Pimentel, executivo de negócios sênior no Google, com uma trajetória inspiradora no universo de consumo, tecnologia e inovação. Marcelo, é uma honra te receber no True Connection. Então, bem-vindo. Estava esperando muito por esse papo. Eu também. Acho que é um tema que muita gente fala hoje, quer saber, e nada melhor do que receber uma pessoa, né, que está dentro disso, vivendo isso. Quero aprender também. Eu estou tentando aprender muito, é tudo muito novo, né? Então, assim, eu realmente estava ansiosa por essa conversa. E é impressionante quando você fala desse assunto, como as pessoas interagem, né? Que legal, eu quero saber, então acho que é tudo muito novo, né? Acho que antes da gente começar esse papo, que tem trocas aqui interessantes, eu queria que você se apresentasse para a nossa audiência, falasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória, da sua formação. Depois a gente começa o nosso papo. Muito bem, obrigado, Ale, pelo convite. É um prazer estar aqui. De fato, a gente vem conversando há algum tempo, né, sobre como trazer essa temática. Acho que é uma temática que, como você falou, está super em alta. É o que a gente fala de uma das grandes transformações que o mundo está vivendo, o que a gente chama de uma TPG, uma transformação de propósito geral, assim como foi eletricidade, assim como foi energia a vapor, né? Então, que de fato muda o patamar e transforma a sociedade na forma como ela faz as coisas, na forma como as interações acontecem, né? Então, de fato, é um assunto muito interessante. Falando muito brevemente de mim, a gente se conhece já há algum tempo, né? Sim. Pelo menos uns 15 anos. Pelo menos uns 15 anos. Pois é. Eu sou engenheiro de formação, né? Mas desde o início da minha carreira eu migrei para as áreas de vendas, marketing, né? Áreas comerciais. Por muitos anos trabalhando na indústria, né? De transformação, então entendendo ali o que seria essa indústria mais tradicional, né? Trabalhando com produtos de consumo, e há 5 anos e meio eu estou no Google, né? Então eu já tinha esse fomo de entender mais sobre tecnologia, de entender mais sobre esses novos imperativos do comportamento do mercado. Desde 2020, então, estou lá no Google, e aí acho que podendo vivenciar um pouco de toda essa transformação que a gente está vivendo, seja no digital, né? Que já é algo que já vem nos acompanhando há pelo menos uns 10 anos, e agora com a IA, nos últimos 4, que vem transformando bastante as coisas. Eu acho que você entrou no Google bem no momento que a gente estava na pandemia, né? Sim. E eu vejo que nessa questão que a gente de pandemia, como assim, as empresas mudaram, elas tiveram muito essa necessidade do digital também. Então você entrou nesse momento. A gente já vinha vendo uma transformação do digital, né? De novo, a gente que trabalhou na indústria de bens de consumo já vinha falando de um crescimento do e-commerce, né? Que vinha acontecendo lá atrás, e ele já era bastante relevante antes da pandemia. A pandemia, ela acabou sendo um acelerador do comportamento digital, né? Uhum. Então, talvez o que o e-commerce representasse para algumas categorias, algumas indústrias, coisa de 20%, 30%, hoje já é 80%. Sim. Né? Então, Marcelo, para começar, a gente tem falado muito, né, que essa questão do mundo da comunicação e do branding, né, ele acabou passando os últimos anos falando sobre essa transformação digital e performance, né? Mas aí ela acabou mudando a curva, né? Então, assim, na sua visão, qual o principal shift que a IA está trazendo para o marketing que o profissional de hoje não pode ignorar? Excelente pergunta, Ale. Acho que há 2 anos atrás, né, quando começou a estourar essa história dos modelos de linguagem e a IA, né, que na verdade não era uma novidade, mas passou a ganhar um awareness gigantesco e ser falado, né,
ali ainda tinha-se muita dúvida de como que a IA ia mudar as coisas, né? De como que, se de fato ia impactar, até se ia roubar empregos ou não ia, né? Acho que está todo mundo entendendo e aprendendo. De fato, o que era muita dúvida lá atrás, hoje, em 2025, já começa a se tornar realidade, né? De fato, qual que é a aplicabilidade dessa IA no nosso dia a dia, do ponto de vista de uso, produtividade. E aí a gente, afundando isso para um profissional de marketing, tem várias questões para o profissional de marketing que a IA vai ajudar. A gente hoje fala que a IA ela nos ajuda a ter superpoderes, né? Então ela empodera o profissional de marketing, ela não substitui o profissional de marketing, pelo contrário, ela agiliza processos e ela é para ser um copiloto no sentido de nos ajudar a ganhar velocidade e ganhar produtividade no nosso trabalho. Tinha esse fantasma, né, de a IA vai substituir, muito do que se diz, eu escutei essa frase a primeira vez, foi de uma vice-presidente do Google, mas hoje eu já escutei na boca de muita gente, de que a IA não vai substituir o profissional, mas um profissional com bom uso da IA vai substituir o profissional que não sabe usar e que está ignorando a IA, né? Então, de fato, na produtividade que a gente vê essa grande transformação. E na criatividade, né? A gente vai falar mais sobre alguns cases onde a IA já está sendo usada como um elemento central da criação. Uhum. Marcelo, você falou, né, que não vai substituir, mas eu quero trazer até para algumas questões que a gente já escutou aqui. Mas eu não preciso mais de um designer, por exemplo. Sabe? Eu já escutei isso, porque eu coloco o que eu quero na inteligência artificial e ela me entrega tudo isso. Eu fico com um certo... Mas como assim, né? Porque quando você tem um design por trás, tem todo um conceito por trás, isso me choca, às vezes, ouvir até mesmo de profissionais que trabalham com marketing, que trabalham com marca, trazer uma posição dessa. Então, Ale, eu acho que voltando na pauta de produtividade, né? E de novo, longe de mim querer aqui ditar o que vai acontecer de uma transformação real no mercado de trabalho. O fato é que vai transformar, as coisas vão mudar. Assim como a internet mudou muita coisa, né? As características ou as experiências que o profissional de marketing precisava ter 15 anos atrás não são mais as experiências e as capacidades que o profissional precisa ter hoje, né? Há 15 anos atrás você não precisava ter um profissional com conhecimento de digital, falar de growth, a gente não falava disso. Às vezes um profissional de marketing que soubesse sobre mídia tradicional era suficiente. Hoje não é mais, né? Então, de fato, existe um movimento de transformação. Em algumas capacidades específicas ou algumas profissões específicas também vão existir transformações, talvez com mais profundidade ou menos, né? E eu não acredito, aí, particularmente a minha opinião, de que o designer vai ser substituído na sua totalidade. Ele vai ganhar produtividade no seu trabalho, né? Tá. A necessidade de criação hoje para uma jornada multiponto de contato, que às vezes no passado você criava né, falando do designer, você fazia um criativo de 30 segundos para um fight de TV. Hoje é multimodal, né? Hoje você está em diversos formatos, você está na rede social, você está dentro das mais diversas experiências digitais, das experiências offline, tudo isso se converge, né? Tudo isso se conversa e o consumidor no meio. Você precisa ter um volume de criação muito maior. A IA vem para ajudar nisso. Entendi. O olhar, né, humano do designer, ele continua tendo muito valor e para um posicionamento de branding, ele vai ser muito importante, né? A IA não vai fazer isso sozinha. Você precisa de bons profissionais de prompt, né? Que vão orientar a IA a construir isso e dar escala para isso. Né? Sim, porque você tem aquilo, você tem que ter o lado humano por trás, né? Com certeza. E aí, já entrando assim no meu próximo ponto, você diria que a IA é uma tendência ou é um imperativo de mercado para a área de marketing em 2025? Seguramente é um imperativo. Né? A gente hoje já não discute mais se a IA vai mudar os processos ou não. Ela já mudou. Né? Então é uma questão de como é que a gente faz o melhor uso dessa IA. Né? A gente já está vendo muitos exemplos no mercado do uso dessa IA de forma a ganhar produtividade nas mais diversas disciplinas dentro do marketing. Né? E a ideia por trás disso, obviamente, é que o profissional de marketing
possa voltar a ser, ou focar, ou vir a ser cada vez mais estratégico. Então, que ele foque de fato em entender estratégia, caminho da marca, para onde a gente vai, conseguir analisar dados com profundidade, e a IA vai ajudar nisso tudo, né? A parte execucional, cada vez mais os profissionais vão conseguir ir delegando para a IA. E essa é a ideia que já está acontecendo, né? A gente já está vendo exemplos disso. Um exemplo muito legal, né? E obviamente acabam tendo polêmicas envolvidas, né? Mas a gente viu alguns cases de indústria muito legais de empresas que já estão conseguindo lançar campanhas, né? Às vezes de uma ideia de oportunidade que surgiu, uma janela de oportunidade que surgiu, e essas empresas conseguindo colocar campanhas de marketing no ar em uma semana, coisa que era impensável há 5 anos atrás. E aí você vai falar, essa campanha não seria feita se não fosse a IA, porque os profissionais da área de marketing olhar e falar, putz, eu tenho aqui uma janela, identifiquei uma oportunidade, só que eu tenho que botar no ar em uma semana, senão essa janela vai passar. Se eu fosse seguir todos os processos da forma como eles eram, né? Não, então eu vou fazer um briefing, então eu vou briefar uma agência, então eu vou abrir uma câmera, então eu vou criar... Esse projeto ia cair, ele não ia acontecer, né? Ela está dando esse poder da gente colocar as coisas em velocidade, em prática, e, de novo, isso não vai dispensar que essa marca faça trabalhos maiores. E muito mais estruturados da marca, mas para uma campanha tática, rápida, a IA fez ali, criou o vídeo, colocou no ar, e a campanha, né, aconteceu no prazo de 7 dias. Virou um acelerador de negócio. Muito. Um acelerador de negócio, né? Se existe um profissional, né, por trás disso, que tem esse olhar, como você falou, esse olhar estratégico, traz essa visão de negócio e usa a IA de forma inteligente, você acaba trazendo mais negócios para a mesa. Exatamente, né? Então, exatamente. Grandes empresas usando, assim, para mim é muito novo mesmo, mas que hoje já conseguem fazer campanhas publicitárias usando personagens de inteligência artificial que acaba levando esse personagem para o varejo. Você está falando, eu tô aqui vindo na minha cabeça o caso do Magalu, né? A Lu do Magalu foi um sonho, né, do Fred Trajano, se eu não me engano, lá atrás. Talvez já uma primeira experiência ali de uma IA, né? Ainda com não tanta inteligência quando ela foi criada lá atrás, mas hoje ela já virou de fato uma vendedora, né, do Magalu, e está usando ferramentas como WhatsApp e outros meios, ela se comunicando e ela fazendo a venda, né? Então, acho que aí é um case de sucesso nessa linha do que você está falando. Sim. E tem muitos cases legais acontecendo no mercado. Deu esse poder para as pessoas de marketing acelerar o negócio, né, de grandes empresas, né? Exatamente. Então, eu acho isso como negócio, né? Então, você acaba mudando até a expectativa do consumidor aqui, né? Com certeza. A oportunidade de geração de negócio, a oportunidade de criação de conversas, ela vem por muitas frentes, né? Não é só a marca querendo criar um território para começar a abrir uma conversa. Ela vai ter que saber surfar dentro de vários meios e várias conversas que estão acontecendo ao mesmo tempo e tirar o melhor disso. E aí ela vai ajudar com certeza. Nossa. E assim, como você enxerga, né? Como a IA, ela está transformando o dia a dia da performance, né? A gente falando, por exemplo, de mídia paga, SEO. E qual que você acha que é o papel do profissional de marketing, né? Dentro disso, o impacto da IA no growth, né? Porque hoje todo mundo fala de growth marketing. Exato. Acho que dentro dessa transformação, né, do digital como um todo, que a gente falou, e do consumo através do digital, isso é algo muito novo, né? A gente está falando de 15, 20 anos, né, de que o digital nasceu da forma que a gente conhece hoje e que está se transformando, né? Lá atrás, a gente falava de comprar um clique, né? Comprar uma presença num portal, era assim que a internet nasceu, né? Isso já não é mais realidade hoje em dia, e a IA já está transformando o growth há muito tempo, né? O Sundar, que é o CEO do Google Global hoje, né, em 2016 ele já trouxe que o Google seria uma empresa AI first, quando a AI ainda não era, né, não era trend, não se falava sobre isso.
E desde então, vários produtos do Google já vêm tendo IA embarcada de forma a ajudar, né, a performance das empresas, das marcas que estão ali adotando soluções do Google, né? O ser AI first, né, é de fato você se apoiar na IA para que ela te ajude a trazer mais performance. Um exemplo disso, né, as soluções do Google hoje, as principais, né, hoje de growth, você não compra mais clique, né? Você diz para a IA o que você quer vender, o que você quer como resultado de negócio. Então, cada vez mais você vai dar para soluções de mídia qual é o resultado de negócio que você quer e ela vai trabalhar para te entregar isso independente do inventário, se ela vai no search entregar uma comunicação, se ela vai no YouTube captar esse usuário, se ela vai estar dentro de uma rede de display. Então, isso já é uma realidade há algum tempo, né? E isso vem cada vez mais se transformando. Então, de novo, é a mídia trabalhando para o seu negócio. Né? E o profissional de marketing tem que se adaptar a isso também, já vem se adaptando há algum tempo, né? Mas aí eu vou fazer um complemento aqui. Se trouxe até um dado aqui, né, que 90% dos profissionais de marketing eles acabam usando a IA, né, para tomar decisões mais rápidas. Mas eu tenho uma dúvida. Você acha que hoje todos os profissionais de marketing eles realmente estão capacitados? Eles já conseguem surfar, entender muito bem essa questão do que é o growth? Ou se elas ainda acabam fazendo por fazer, né? Então, eu tenho porque usar é uma coisa. Agora, assertivamente, o que você enxerga disso? Você falou a palavra, acho que boa, né? Assertividade. Essa é uma palavra que a gente fala bastante, né? E, de fato, assim, você tem profissionais, obviamente, muito gabaritados e qualificados em growth, que estão nessa jornada há muito tempo, né? E conhecem muito e com bastante profundidade. Eu acho que falando em linhas gerais, quando você fala de entender o growth, né, é medir, né? Acho que a gente tem um desafio, obviamente, o digital com certeza já deu saltos quânticos do ponto de vista de como que a gente mensura o marketing, né? E isso hoje em dia é muito diferente do que era lá atrás, mas ainda assim é um desafio, né? A mensuração ainda é um desafio no mercado, né? Garantir que a IA esteja recebendo dados corretos e que o output disso, que a metrificação, que você também esteja lendo os dados corretos, né? Senão você não consegue dizer se o seu growth está sendo efetivo ou não. E esse vem sendo, acho que, um desafio nos últimos anos cada vez mais falado. Hoje já existem os modelos de MMM, né, de Marketing Mix Modeling, que estão cada vez mais robustos no sentido de dar para esse profissional de marketing uma leitura clara de quanto cada canal está sendo incremental para o resultado dele. E você me perguntou se eu acho que todos os profissionais estão preparados. Eu acho que está todo mundo aprendendo. O desafio do marketing e a realidade do marketing é multiponto de contato. A gente precisa garantir que eu consiga ter um olhar cada vez mais unificado desse usuário, né? Esse usuário não está só na TV ou só no digital, ele está em todos os lugares. E a eficácia do marketing, a eficiência do marketing vai do profissional que vai conseguir entender toda essa jornada e fazer melhor uso do seu orçamento, que normalmente não é infinito, ele é limitado dentro desse ecossistema. Vou para um próximo passo aqui, que é sobre personalização, né? Então, acho que tem essa questão da personalização em escala, é um diferencial para conversão ou existe o risco de over-personalization que incomoda o cliente? Eu não acredito que a super personalização é o que incomoda o cliente. O que incomoda o cliente é o excesso de comunicação ou a comunicação errática, né? Então, e de novo, né, no que a gente estava falando sobre entender o ecossistema e estar no contexto correto do consumidor, é o desafio que a gente tem hoje. Se você falar, né, uma marca ficar falando com você 20, 30 vezes no mesmo dia sobre um assunto que talvez já não te interesse, ela está errando, né? De fato, ela vai criar um distanciamento com você. Agora, a personalização é algo que já está acontecendo e vai acontecer cada vez mais, né? O poder oferecer para a Alexandra algo que faz sentido no contexto dela, no momento dela, né, no que ela está buscando, isso já é realidade, né? O varejo, de alguma forma, já trabalha isso, né? De oferecer algo que você busca, algo que você compra, algum segmento de produto que ele entende que tem a ver contigo. O exemplo que eu mais gosto recentemente, né, de uma indústria mais moderna, é do Netflix, né? O Netflix, ele não tem
nenhum feed ou nenhuma tela inicial é igual, né? É verdade. A tela da Alexandra é diferente da tela do Marcelo, Sim. porque ele entende o que eu consumo e ele começa a me mostrar coisas que fazem sentido para mim, até eventualmente com caras diferentes, né? Os próprios thumbs podem ser diferentes Sim. daquele conteúdo que está sendo mostrado ali, porque ele entende que eu tenho mais afinidade para consumir daquela forma. E ele tem razão, né? Ele me mostrar algo que eu tenho mais chance de assistir, é a forma que ele encontrou de personalizar para mim a minha experiência e assim vai me prender mais, né, dentro da plataforma. Então, não é não fazer, é saber fazer, né? Você tem que saber fazer e ter o approach correto para não irritar, obviamente, o consumidor. Eu sinto que quando você trouxe a questão do Netflix, né, e ele até traz, né, conteúdo recomendado para você. Então, ele está aprendendo tudo que você consumiu, né? De novo, ele está recebendo dados e está usando aqueles dados para te dar um output depois, para te devolver recomendações com base no que ele entende, quem é Alexandre, né? Quem é o Marcelo. Como que os insights preditivos da inteligência artificial, né, estão mudando a velocidade e a qualidade da tomada de decisão nas áreas de growth? Esse é um ótimo ponto. As IAs, elas ainda estão sendo alimentadas, né? Estão aprendendo, né? Com o comportamento e com a forma como todos esses dados, todos esses inputs estão sendo trabalhados, todos esses fluxos, né? Hoje, a IA ela já tem, né, capacidade de entender o comportamento e prever comportamento, né? Então, por exemplo, com base no que eu estou fazendo hoje dentro de um app que eu uso, a IA já consegue entender, ops, o Marcelo talvez esteja indo para um comportamento de que ele vai parar de usar meu app daqui a algum tempo, né? Então a IA já consegue me dizer isso e falar, olha, daqui a 30 dias esse grupo de pessoas aqui aparentemente vai deixar de usar. E aí você pode tomar uma decisão prévia de como é que eu faço uma oferta diferente, ou como é que eu me posiciono de outra maneira aqui para esse usuário, que a gente está falando que vai dar churn daqui a um tempo, né? De outra forma, eu consigo também entender, com base em comportamento, qual é uma próxima oferta que eu posso fazer para esse usuário. Então, se ele é um usuário que hoje consome um produto meu, qual que é o o best offer que eu vou dar para esse usuário para ele consumir o outro produto meu? Porque eu entendo que ele está numa fase de maturação, de que ele já consumiu, ele já rodou aquela minha solução e agora essa outra solução vai fazer sentido para ele. Tudo isso a IA pode te ajudar, com base em milhões de dados comportamentais, dizer, olha, aqui estão esses grupos por afinidade, e aí eu vou ter uma atuação diferenciada para cada um deles. Bom, eu vou passar para um bloco agora que acho que eu gosto muito de discutir, né, que é sobre, a gente vai falar de branding mesmo, né? Então, eu falo assim, quando a gente fala de branding aqui, né, a gente fala que branding ele envolve um processo vivo, né? Ele acaba unindo método, criatividade, e é o que você falou no começo. A inteligência humana, ela nunca vai poder ser deixada de lado, né? E eu falo muito, né, que isso, as pessoas ainda não entendem muito o que é branding, né? Então eu tenho sido bem didática quando eu vou explicar, que eu acho que vai muito além dessa questão de estética, comunicação, porque o branding ele começa, né, no diagnóstico do negócio. Acho que você tem que olhar para o negócio, como a gente falou aqui. Depois a gente vai para a marca, né, e a mensagem que está sendo transmitida para o mercado, né? E eu falo assim, algumas perguntas que a gente faz, né, quando a gente começa o processo de posicionamento em um cliente, que muitas, acho que isso tem que ser, acho que é o ponto de partida, né? Então, será que a identidade da tua marca ela é coerente, né? Será que de onde essa marca está partindo, para onde ela quer ir, né? O que ela precisa deixar para trás? Eu falo muito isso, que isso é uma dor, né? Para ela poder evoluir, né? Então, tem muitas coisas que eu vejo que a inteligência artificial ela pode apoiar nesse processo, né? Ela, como você mesmo disse, ela acelera, ela vai organizar, né? Mas ela ainda não pode sentir.
né? Então existe essa questão, né? Ela pode emular sentimento, mas ela não está sentindo. Ela não está sentindo, né? Ela está repetindo alguma coisa que ela aprendeu. Os dados ali existentes, né? Que é o que você falou, ela foi mensurando ali o que o consumidor tá fazendo, mas ela não está sentindo. E eu acho que é isso que o branding, por isso que ele é de verdade, né? Então, porque você sente, né? E aí eu queria abrir as próximas perguntas. Muitos temem que a IA ela desumanize a marca. Então, como que você acredita que ela pode, na verdade, reumanizar o branding, permitindo foco na verdadeira conexão e no propósito? Ótimo ponto. Eu acho que a gente, como profissional da área, tem que, obviamente, ter muito cuidado de como que você vai usar a IA, né? Você não pode simplesmente ignorar o fator humano e sair usando. A IA vai aprender e vai te ajudar em muitos processos, né? E até estudar o volume de dados grande para te ajudar a definir personas, para te ajudar a definir, refinar o seu posicionamento. Mas quem vai ditar esse posicionamento, obviamente, é o profissional, né? Ali é o owner da marca. Então, a ideia é que, de fato, a IA te ajude a operacionalizar coisas, te ajude a unir muitos dados no propósito de te ajudar a entender a sua posição, os seus direcionais, mas o fator humano, né, a nosso olhar, ele não vai ser substituído, não tem como, né? A gente precisa continuar tendo. E aí você usar a IA de maneira inteligente, né? Ela não vai sozinha, né, conseguir dar conta de tudo. Sim. Esse profissional, ele continua sendo bastante importante para ter esse fator humano e um fator de conexão com as pessoas. O que ela vai sim te ajudar é pegar muitos dados que você tem e conseguir te ajudar a conhecer com mais profundidade quem é o seu consumidor, conseguir estudar, né, te ajudar com, de novo, base em vários dados, como é que é o seu mercado. Então, unir tudo isso de forma eficaz, ela vai te ajudar. E aí, pegando o gancho nessa questão de branding, né, qual que é o limite para a gente, entre usar a IA para acelerar a produção de conteúdo e manter a originalidade e a genuinidade que constrói confiança na marca? Esse é um excelente ponto, Ale, acho que conecta muito com o que a gente falou no início, né? Hoje você tem o consumidor e a mídia de maneira geral é multiponto de contato, né? Então, nesse sentido, e também no sentido de você fazer coisas rápidas, né? A IA vai nos ajudar muito, mas as grandes histórias que a gente quer contar, obviamente você vai ter que ter um outro olhar, e a IA vai vir ajudar, né? Na hora que eu preciso desdobrar essa campanha para 100 formatos diferentes, seja de digital, seja de relógio de rua, Sim. seja de um monte de coisa, a IA vai te ajudar a desdobrar. Ou eu vou fazer uma campanha de performance tática que eu quero colocar no ar em 5 dias, né? Vou usar a IA para isso e ela vai me ajudar. Agora, para você fazer grandes campanhas de construção da sua marca, obviamente você vai ter ela ali te auxiliando, mas ela não vai fazer tudo sozinha, né? Ela vai ajudar você a escalar. E aí tem diversas formas, né? Eu acho que é aí que entra a beleza e a criatividade do ser humano, né? Tem um exemplo de uma campanha da Nike de uso de IA, que está menos relacionada à criação, mas o uso da IA como elemento central de uma campanha de publicidade, que foi um sucesso e virou case, que foi da campanha da Serena Williams, né? Que eles pegaram, uma jogadora de tênis de performance, super campeã, né? E eles pegaram quase 20 anos de conteúdo, de gravações dos jogos da Serena, e deram todos esses conteúdos para a IA analisar como é que foi a evolução, né, do jogo dela e como é que ela se desenvolveu ao longo desses quase 20 anos. E todos esses dados viraram input para a Nike, seja para treinar novos jogadores, para desenvolvimento de produto, e fizeram disso uma super campanha, super criativa, usando a IA, né, como um elemento central. Então acho um bom exemplo aí de como você usa a criatividade humana associada ao poder da IA para criar novas histórias. Agora eu vou chegar numa coisa que para marcas B2B, o branding ele é sinônimo de autoridade e confiança. E como que a IA ela ajuda essas marcas a manterem a consistência da mensagem e o do tom de voz? Olha, excelente ponto. Marketing B2B é um marketing de fato complexo, né? Porque
as formas de você chegar, né, e comunicar com empresas é diferente do que você faz no B2C, né? São outros imperativos, são outros mecanismos que você vai usar. Eu acho que tem um que está muito latente, né? E dentro dos use cases da IA, que eu vejo que já está muito adotado, que é o uso da IA conversacional, né? E isso para o B2B tem um impacto bastante relevante, né? Empresas estão oferecendo soluções para a empresa de maneira cada vez mais eficaz. Eu acho que a IA conversacional, dentro do marketing B2B, já tem ganhado um outro patamar de escala, né? Então, o uso de robôs baseados em IA, por exemplo, já estão fazendo negócios entre empresas de maneira muito mais eficiente. Já existem alguns cases interessantes no mercado, aqui um pouco menos de marketing, mas recentemente na área de compras, onde você já tem negociação, de fato, né, entre empresas que são feitas via IA. Então a IA pega todo o histórico de consumo daquele produto ou solução, e a IA conversa com a IA e fecha uma negociação que entende ali que funciona para as duas empresas, né? Isso é algo super diferencial. Mas acho que a IA conversacional, né, no sentido de venda, para o B2B é algo que está transformando bastante o mercado, como de chatbots com base em IA, né? Para as empresas que já estão conseguindo adotar isso de forma eficaz, estão aumentando taxas de conversão, né, de soluções B2B acima de 30%, 40%. Né? Então, isso já é uma realidade. Né? Bom, qual que é o maior desafio ético que você observa, especialmente no que tange a privacidade e a qualidade dos dados? Volume de dados, né, eu acho que é algo que está... Cada vez teremos mais, as marcas vão ter mais dados, né, e a capacidade de se produzir dados hoje em dia é algo que cresce exponencialmente. O uso ético e correto desses dados é um desafio, né? É algo que eu acho que todas as grandes empresas, seguramente as Big Techs, acho que é algo que começa ali mais nas Big Techs, mas todas as empresas vão ter que ter políticas claras e, obviamente, a legislação vem se moldando e se modernizando no sentido de conseguir ter algo que cubra, né, a privacidade, né, o uso moral e ético desses dados, mas é uma preocupação que toda empresa tem que ter. Né? Grandes modelos de inteligência artificial que você eventualmente vai contratar, as grandes empresas vão contratar, são modelos que são fechados em si. Né? Aqueles dados ali, eles são protegidos para eles não serem, ele não vai ensinar a IA aberta, ele vai ensinar o seu próprio modelo fechado em si. Obviamente, se uma empresa menor está pegando base de dados e jogando num chat GPT público aberto, isso é um perigo. Perigo, né? Grandes empresas, obviamente, que têm a capacidade de contratar seus próprios modelos, vão fazer isso de uma maneira muito mais segura. Então, aqui vai ter que se encontrar um balanço, de fato. Né? As soluções de IA para grandes empresas, né, para empresas de maneira geral, elas vêm cada vez mais carregadas de ferramentas de privacidade, de segurança de uso dos dados, mas, por outro lado, essa balança interna vai ter que ser resolvida ali, né? Porque não dá para não usar. Exato. E não dá para usar de forma irresponsável. Então, sim, esse balanço vai ter que ser encontrado. Assim, né? O que o profissional de marketing, né, principalmente o líder, ele precisa desaprender e aprender hoje para ser potencializado pela IA? Eu gosto dessa pergunta. Essa pergunta é excelente, né? Eu acho que a gente, bom, como profissional, tem sempre que estar se questionando, né? O que a gente pode fazer melhor, diferente, o que a gente pode aprender com as coisas do passado e trazer olhar para o futuro. A IA com certeza está provocando mais fortemente, né, esses questionamentos e tal. Queria que você passasse uma mensagem final, mas não só para marketing, mas para nossa audiência como um todo, porque que queira entender assim, como que eu posso aplicar a inteligência artificial em todas as áreas que eu tenha dentro do meu negócio, sabe? Então, desde um médico, uma fábrica, enfim, telecomunicações, enfim, consultorias. Como que eu parto de um princípio básico para aí ajudar o meu negócio, sabe? Resolver, de repente, as dores que eu tenho e que eu não sei, porque é tudo muito novo, sabe? Ale, de fato, como a gente falou aqui ao longo dessa hora, a IA já está transformando, né, muitos negócios e a forma
da gente trabalhar, a forma da gente conduzir processos, e ela vai continuar, né? Esse acho que é um caminho meio sem volta, né? E ela vai continuar transformando e se modernizando cada vez mais, né? Você falou de diversas áreas, e a IA já está de fato, né, sendo aplicada em muitas áreas médicas, né, como prevenção de doenças, uso de diversas bases de dados para conseguir entender melhor, né, como que uma doença se forme, por aí mais, desenvolvimento de remédios. Tem muita coisa, né, tem muita aplicabilidade, mas eu acho que, de maneira geral, o uso desses dados, né, e usar a IA para te ajudar a analisar grandes bases de dados, para te ajudar a tirar conclusões, coisas que a capacidade humana talvez tenha dificuldade de fazer, ou de fazer de forma rápida, né? Mapeadores do seu negócio, dos seus fluxos, entender aí, né, como é que as ferramentas de IA vão te ajudar, seja numa venda B2B, seja num processo fabril, né, por que não, né, que Sim. você queira melhorar a eficácia, eficiência ou mesmo velocidade, seguramente a IA vai ter como te ajudar. E está aberto, né? Eu acho que você tem que estar aberto a aprender. Está todo mundo nesse barco, aprendendo os novos processos, entendendo esse novo momento. Você tem que estar aberto e curioso, né, para de fato testar soluções e ver o que vai te servir para o seu negócio e o que não, né? Perfeito. É isso. E todos os dias a gente aprender com o que vem aí pela frente, né? Acho que é isso. Marcelo, obrigada. Obrigada mesmo. E quem sabe a gente tem uma oportunidade de novo aí, lá na frente, no nosso próximo estúdio, no nosso próximo escritório. Obrigadão. Eu que agradeço, Ale. Então, até a próxima, até o próximo True Connection, segunda temporada em 2026.